pessoal está entrando já, 55. Doutora Valéria, falando boa noite. Boa noite, doutora. Acho que ele pode começar, né, doutora? Combinado. Vamos embora. Então tá, boa noite. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e agradecer principalmente a presença do doutor. E hoje nós estamos falando do webinar de Bolus Experience em ecocardiografia fetal. E hoje nós vamos falar sobre ecocardiografia de 11 a 14 semanas, com o professor Dr. Renato Ximenes, curador da Fundação, vou fazer uma apresentaçãozinha do doutor, curador da Fundação Medicina Fetal Latino-Americana, FMFLA, coordenador do curso de pós-graduação da FMFLA Academy, título de especialista em ultrassom geral pela CBR, né, e Associação Médica Brasileira, diretor científico da Centros, membro da Comissão de Ultrassonografia do Colégio Brasileiro de Radiologia, revisor de artigos... Aqui é I1, doutor? I1, né? E da Fetal Therapy e Prenatal Diagnosis, e membro da ISOG, né? Doutor é membro da ISOG, mestre em ciências pela Escola Paulista de Medicina pela Unifesp. Então, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença e pela aula, por essa parceria, e pode dar todo o seguimento. Marisa, queria agradecer em seu nome, Lisa, André, Murilo, todo o pessoal da GE aqui do Brasil, até da Europa, que a gente teve a oportunidade de conhecer, essa parceria, esse contato, essa oportunidade de poder mostrar um trabalho que a gente desenvolve desde 2008, ou seja, a gente está fazendo ultrassom. Esse primeiro projeto começou lá atrás com a Cristiane Moreira, André Maris, com o E8 e a sonda 612, 2612. Então, é um projeto que a gente já, desde há 12 anos, já está trabalhando no diagnóstico precoce e a avaliação do coração no início da gestação. Então, procurei... Doutor, posso fazer só um lembrete que eu esqueci em relação às perguntas, né? Então, lembrando que no final a gente vai estar aberto a perguntas e respostas, então tem aí embaixo da tela tem dois canais, né? As perguntas a gente vai se concentrar todos no Q&A, que é o QEA, então todas as perguntas a gente coloca lá, porque pode ser que algumas perguntas acabam se perdendo no chat, tá? Então a gente vai concentrar as perguntas todos nesse botãozinho, que é o QEA, né? Q&A, tá bom? Obrigada, viu? Bom, eu procurei trazer esse tema porque é um tema que eu acredito que nós estamos cada vez mais fazendo diagnósticos precoces, cada vez mais nós estamos estudando o fetomorfologia, o ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Então, eu procurei trazer esse tema que eu acho sumamente importante e nós temos trabalhado com ele já há 12 anos, como eu comentei anteriormente, né? A alteração do coração, as cardiopatias congênitas, né? Elas são muito frequentes, muito mais frequentes até que a síndrome de Down, que era um foco nosso no primeiro trimestre. A transferência no calo surgiu com o advento de tentar buscar esses casos de trissomia do cromossomo 21, né? E depois passou-se a fazer o estudo morfológico. Hoje, nos Estados Unidos, mais ou menos 1 cada 100, 150 nascimentos, 40 mil novos casos, anos de cardiopatia congênita. É uma doença das que mais mata e ainda uma das menos diagnosticadas, né? Então, gostaria de apresentar para vocês isso. Isso também é um slide antigo, do March of Dimes, mostrando a causa número 1 de defeitos. Tá? É muito prevalente e a gente precisa melhorar. Então, o objetivo nosso é mostrar para vocês que nós estamos evoluindo. A história do ultrassom, ela mostra essa evolução, ou seja, dos anos 80 até 1990, o foco foi morfológico de segundo trimestre, e aí cabe um adendo bastante importante e um pouco triste para mim, pois a gente acabou de perder o professor Felipe Janti na semana passada, muito jovem ainda, 67 anos. Ele foi um inspirador para eu poder estar nessa área de diagnóstico pré-natal
Então, o livro vermelho que ele escreve é de 1988 e é o livro que foi meu guia, minha bíblia no diagnóstico pré-natal. Em 92, vocês veem o professor Nicolaides publicando o primeiro trabalho, até tem o brasileiro nesse trabalho, e a transociência nucal é um marco para nós da obstetrícia, mostrando que a gente tem que dar uma importância muito grande nesse ultrassom. Entre esse ultrassom, esse exame de transociência nucal, que foi classicamente um enfoque para o diagnóstico de cromossomopatias, em 1997 o professor Nicolaides começa a mudar esse enfoque, tendo em vista que, em revisão da casuística dele, ele observou que 4 de 10 acranias não tinham sido diagnosticadas. Então, o grupo do professor Nicolaides passa a dar uma importância para a parte anatômica, não só a translucência, e daí também, através de epidemiologia e estudos observacionais, ele observou que osso do nariz, outras alterações podiam ser agregadas, e o coração, sem dúvida nenhuma, ele aparece, porque o coração é uma das coisas mais frequentes nas cromossomopatias. Então, nós temos que estudar o coração. E o coração no primeiro trimestre é uma realidade, principalmente para quem trabalha com a sonda transvaginal e sondas transvaginais de alta frequência, né? Vocês estão muito acostumados com esse modelo, então, já em 2000, teve a JPR, uma vez, acho que foi 2011, mais ou menos, eu dei uma aula lá sobre o comentário de que a transociência nucal não tinha morrido, se a transociência nucal tinha morrido. E, na verdade, ela não morreu. Na verdade, ela é um dos marcadores que a gente usa e nós fazemos essa avaliação anatômica de maneira mais detalhada. Um colega aqui da pós-graduação, aluno nosso da pós-graduação, Rafael Peters, fez esse algoritmo que é baseado num algoritmo do professor Abu Hamad, que deu uma aula aqui ano passado no Masterclass nosso, mostrando pontos além do coração, além da translucência nucal, que devem ser estudados por nós. Então, não basta só falar, vou ter um ultrassom de translucência nucal. Que essa é uma briga que nós estamos tendo, e nós recebemos do colégio inúmeros colegas pedindo ajuda de como os convênios paguem esse ultrassom, ao invés de translucência nucal, ultrassom morfológico. Isso vai acontecer, nós estamos brigando lá dentro do colégio, e hoje eu quero dar um enfoque muito grande a essa área aqui, da área do coração, né, da circulação fetal, né? Então, o feto, por via transvaginal, vocês veem que nós temos uma qualidade de imagem diagnóstica bastante superior à via abdominal. Eu sou uma pessoa que não me acomoda. Paciente, quando marca um exame de morfológico de primeiro trimestre, eu já entro para fazer um transvaginal e, na maioria das vezes, eu subo para fazer o abdominal para pegar a translucência. Mas a parte anatômica eu avalio pela via abdominal em mais de 90%, 95% dos casos. E vocês veem o tanto de alterações que nós podemos e marcadores que nós avaliamos nesse ultrassom de primeiro trimestre. E um deles é o coração. E eu diria que um dos mais importantes pela prevalência desse tipo de malformações, né? O professor Nicolaides, ele comenta nos slides dele, a Lindsay Allen, a respeito das causas de morte em defeitos congênitos. E de longe, nós vemos aqui que é a principal causa de morte no período neonatal e no período infantil. E, de forma geral, ela é a mais comum e ainda a menos detectada, tanto no segundo trimestre quanto no primeiro trimestre. Melhoramos muito no segundo trimestre e estamos melhorando muito no primeiro trimestre. E é esse primeiro trimestre que eu quero compartilhar a nossa experiência com vocês. Então, quando nós ganhamos a translucência nucal, nós também ganhamos um fardo que é ter que estudar o coração. Por quê? Porque quando eu tenho uma translucência nucal aumentada, o risco de cardiopatias congênitas aumenta de acordo com o aumento da translucência nucal. Então, eu olho a translucência nucal e vou estudar as alterações. Então,
a translucência nucal? Eu olho essa medida aqui, essa área anecóica, na parte posterior. Entre ela e o osso do nariz, eu tenho o perfil da face, a maxila, as estruturas do sistema nervoso central. Então, são várias as alterações que eu posso encontrar. Mas o que já há muito tempo a gente sabe é que a translucência nucal, ela aumentando, e principalmente acima de 3,5 milímetros, hoje em dia é importante que nós já comecemos a avaliar o coração. Quando eu digo avaliar o coração, não precisa ser fazer o diagnóstico de cardiopatias, e sim fazer o rastreamento, identificar quais corações não estão formados de uma maneira usual. E para isso a gente vai usar a padronização que nós temos no segundo trimestre, trazer para o primeiro trimestre. E com isso a gente vai poder melhorar. Esse trabalho do professor Nicolaides, lá atrás, em 98, o John Hyatt fez uma avaliação microscópica dos corações de fetos com translucência nucal aumentada e observou alterações no istmo aórtico, alterações que davam essa correlação entre tênia aumentada e defeitos cromossômicos e cardiopatia. Isso também foi associado depois pela Alexandra Matias, do Grupo de Portugal, com o ducto venoso. O nosso amigo Carlos Murta, que também já não está mais conosco, trabalhou muito esse conceito. Ele volta depois no início dos anos 2000. E essa é uma tabela que eu sempre compartilho com os pós-graduandos e na grande maioria das minhas aulas, que é que nós precisamos ter em mente. Conforme a translucência aumenta, e a partir de um ponto 3,5, não estou estabelecendo que a gente deva fazer um valor de corte, mas quando nós fizermos a avaliação da translucência nucal e ela estiver maior ou igual a 3,5 milímetros, os riscos ou as chances de defeitos cromossômicos vão quase a 1 em 4, quase 25%. As chances de anomalias anatômicas, quase 10%. E a chance desse nenenzinho nascer vivo e normal cai bastante para 70%. Óbvio, 70% ainda é um número bom de nascer vivo e normal. Mas comparado com a população onde a translucência nucal está abaixo do limite da normalidade, nós vemos que aumenta muito o risco. E óbvio que quando eu chego a mais de 6,5, 2 em 3, quase 65% de chance de um cariótipo anormal, 50% de chance de uma outra anomalia anatômica e a chance de nascer vivo e normal, ela reduz dramaticamente, somente a quase 15% dos casos. Né? Aqui vocês veem um aumento da translucência e o aumento de casos de cardiopatia congênita nesse grupo. Isso em 2007, 2009. Tá? Então, sempre que eu tenho uma translucência nucal aumentada, hoje eu particularmente dou um grande enfoque no coração e faço um estudo como um estudo de coração de segundo trimestre com imagens similares às que a gente tem no segundo trimestre, como vocês estão vendo aqui. Um corte de 4 câmaras, com um mapeamento de cor mostrando o lado direito e o lado esquerdo. Também subindo 3 vasos de traqueia, mostrando os vasos no mediastino superior, mostrando a aorta e a pulmonar. E a partir dessas imagens eu posso estabelecer hipóteses diagnósticas. E esse trabalho, vocês vejam, de 2009, ele comenta que com o advento da translucência nucal, a associação dos marcadores, que seriam o ducto venoso, o osso nasal, a tricúspide, nós aumentamos muito a capacidade nossa de detecção e diminuímos o falso positivo, ou seja, a nossa capacidade aumenta. E resulta que, para isso, nós vamos ter que formar pessoas para estudar o coração, e isso é uma coisa que não se tinha naquela época e que não se trabalhou muito a ter. Hoje em dia que nós estamos vendo um movimento das pessoas. Desde 98, com o professor Janti, nós começamos a falar de democratizar o coração. O coração não era só para ser estudado pelo cardiologista pediátrico, e sim ser feito o rastreamento por nós, ou seja, nós recebemos um valor para fazermos o estudo do coração, e a partir do momento que nós identificamos alterações no padrão do coração, aí sim
nós devemos encaminhar para o cardiologista pediátrico. Ou seja, não é nossa obrigação fazer o diagnóstico. É uma hipoplasia de coração esquerdo. Óbvio que com o avançar da experiência, nós vamos estar fazendo essas hipóteses diagnósticas e vamos estar trabalhando com isso de uma maneira mais tranquila. Mas no início, basta colocar assimetria de câmeras, diminuição da uma aorta, de uma pulmonar. Está esquisito para mim, é uma cardiopatia complexa de etiologia esclarecer. Estou encaminhando para o cardiologista pediátrico, sempre. Mesmo eu que faço o diagnóstico e trabalho com isso há muito tempo, sempre depois da minha hipótese diagnóstica eu coloco: o paciente foi orientado a procurar cardiologista pediátrico para avaliação e orientação. Então, a gente convive muito bem com isso. Vários estão sendo os trabalhos mostrando, esse de 2006, depois nós temos outro, mostrando como fazer esse exame. Hoje existem duas formas de se fazer esse exame. Alguns autores preconizam a via abdominal, até porque hoje em dia nós temos sondas de alta frequência. Por exemplo, hoje nós temos uma sonda, uma C29, e nós trabalhamos com quase 9 de frequência, uma sonda microconvexo, um convexo menorzinho, onde a gente tem uma excelente resolução, e a via transvaginal. As vias têm prós e contras. Particularmente, eu coloco sempre a minha paciente primeiro por via transvaginal, salvo se a paciente se recusar a fazer o exame. Mas é oferecido direto para ela. A senhora vai ao banheiro, esvazia a bexiga e nós vamos iniciar o exame por via transvaginal. Por quê? É um ato médico no qual nós determinamos a forma que nós achamos a melhor para trazer o melhor diagnóstico para essa paciente. Então, as sondas transvaginais, que hoje em dia a maioria trabalha, principalmente nos equipamentos da GE, você vai ter de rotina a 5-9 e os serviços de medicina fetal, eu particularmente tenho recomendado a compra da 612, o RIC 612, que é uma sonda de alta frequência, e eu só trabalho com essas 612. Tá? Então, isso ajuda muito. Antes dessa sonda abdominal 2.9, o Shawi trabalhava quase que 40% dos exames dele com uma sonda linear. A partir de que chegou o 2.9, ele aposenta o linear e trabalha com só o C2.9. Tá? Entre dados importantes, eu diria para vocês que a posição do nenenzinho, ela dificulta, às vezes, a gente examinar. Muitas vezes, como eu fui ginecologista, eu tenho o hábito de, com uma mão, estar fazendo o exame com a sonda e com a outra mão tentando mobilizar o útero e aproximar as estruturas e até mexer, fazendo com que o nenenzinho entre num posicionamento mais favorável para mim. Tá? Então, eu faço isso. CCN. O CCN, para estudar o coração, eu diria que seria mais importante acima de 60, 65 milímetros. Até porque também algumas alterações como a hérnia fisiológica de 12 semanas, eu diria que hoje em dia, se a gente puder fazer exames de morfológico de primeiro trimestre acima de CCN 60, 65, para nós é sempre melhor e nós vamos ter uma qualidade diagnóstica superior. O índice de massa corpórea, o tamanho do útero, isso influi. Também vai dificultar e também vai impedir que a gente faça avaliações por via transvaginal de uma maneira mais que seja mais efetiva. Então, a via transvaginal, tecnicamente, ela é mais difícil, porque tem a mobilidade, você tem que usar outra mão, às vezes você tem que ter um pedal para parar a imagem, ou ter a funcionária do lado, mas eu diria que vocês não vão se arrepender de fazer um exame transvaginal e a hora que pegar o jeito, particularmente, eu acredito que vocês não voltem a fazer o exame primeiro pela via abdominal e depois. E por que eu faço primeiro pela via transvaginal? Batendo bastante nessa tecla. Por quê? Porque eu não preciso parar o exame e falar para a paciente tirar o banheiro. Então, quando eu entro, ela já está em posição. Eu tiro o transdutor e vou para a parte abdominal. Não preciso pedir para ela ir ao banheiro e esvaziar. Então, eu ganho esse tempo, o que facilita muito a minha rotina de trabalho. Aqui, mostrando já o início do exame e as imagens por via transvaginal, mostrando imagens que são muito compatíveis com as imagens que vocês têm por via abdominal. Obviamente, são estruturas bem menores, o coração
esse coração tem mais ou menos 8, 10 milímetros por 10, mais ou menos, é um coração quase um terço, metade é um terço menor do que um ultrassom que um nenenzinho de 20, 24 semanas de gestação. Recomendo vocês também começarem pela avaliação do abdômen, posicionamento do estômago, olhar o lado do nenenzinho, definir os sítios intraabdominal, ou seja, definir que o estômago esteja à esquerda, a aorta à esquerda da coluna, a cava à direita e a veia umbilical. Então, esse é um corte da circunferência abdominal, na qual eu estou identificando os sítios intraabdominal. Aí eu subo para o corte de 4 câmaras, que é um corte da circunferência do tórax, no qual eu vou identificar as câmaras direita e câmaras esquerda. Quando eu falo câmaras, significa eu estar incluindo átrio direito e ventrículo direito para as câmaras direitas, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo para as câmaras esquerdas. Então, coração direito, coração esquerdo. Observar o tamanho do coração, eixo, isso nós vamos comentar mais adiante. Outra forma também de avaliar bastante interessante é fazer uma varredura tridimensional e corte coronal para observar o posicionamento do coração, se ele está direcionado mais para a esquerda, normalmente o ápice aponta mais para a esquerda, como vocês veem aqui, mas também para ver a integridade do diafragma, os órgãos intraabdominais, posicionamento dos órgãos intraabdominais, posicionamento do coração e com relação aos pulmões. Então, isso também nos ajuda a um diagnóstico diferencial, já até de exclusão de alguma alteração de sítios e alterações de herniações, como nos casos das hérnias diafragmáticas. Aqui, nós temos, no corte de 4 câmaras, como no segundo trimestre, eu vou observar o tamanho, a relação cardio-torácica, vou observar o eixo cardíaco, a simetria entre câmaras direita e câmaras esquerda, a visualização das válvulas, ou seja, em tempo real eu vou ver abrindo e fechando, a relação das artérias, então a gente faz uma varredura, os arcos e a avaliação da cruz. Então, tamanho do coração, geralmente o coração ele é de 1/3 a metade do tamanho do tórax, então se eu tiver um coração, eu posso colocar 2 áreas ou 3 áreas aqui, que elas cabem aqui dentro do tórax, isso visualmente vocês podem fazer isso, né? O eixo do coração, o eixo é mais ou menos entre 20 e 45 graus, para o hemitórax esquerdo, tá? A simetria entre câmaras. O lado direito e o lado esquerdo, eles vão ser muito parecidos de tamanho. Pode ter um lado um pouquinho maior que o outro, mas não absurdamente ou que chame atenção um tamanho de um lado ou de outro, né? Isso a gente chama de simetria. E esse processo de definição, simetria e principalmente definir assimetria nos faz remeter a inúmeras possibilidades de alteração dentro do coração. Então, esse é um parâmetro. Chamar atenção é o que vai fazer com que a gente cresça num diagnóstico. Então, em primeiro lugar, eu não faço o diagnóstico, eu faço a visualização de estruturas que não estão da forma como que deveriam estar. E isso é como se fosse um jogo de 7 erros. Aqui vocês veem, com o Doppler colorido, a câmara direita e câmara esquerda enchendo, e nesse enchimento, o enchimento é proporcional do lado direito e do lado esquerdo. Elas são parecidos, o tamanho de enchimento. Já nesse outro caso aqui, eu vejo uma desproporção de enchimento entre a câmara direita e a câmara esquerda. Tá? Então, eu vejo aqui a câmara direita, que está mais próxima do gradeado costal, a aorta está aqui, próxima das câmaras esquerdas, eu vejo uma assimetria entre as câmaras. Aqui, as válvulas, eu vejo abrindo e fechando, tá? Posicionamento das válvulas, elas abrindo e fechando. E aqui, com o Doppler colorido, eu posso avaliar. Então, desde o corte da parte abdominal, o enchimento de 4 câmaras, e observar a saída da aorta, até a saída da aorta, primeiro, e por cima passando a aorta pulmonar. E ver a relação, a aorta passando por debaixo da pulmonar.
Tá? Então, o relacionamento entre elas. Aqui, com o Doppler colorido, se a ponta do coração está para cima, em direção ao transdutor, esse enchimento vai se dar da cor vermelha. Se o ápice estiver para baixo, o fluxo está indo em direção contrária ao transdutor, vai pintar de azul. Aqui os cortes sagitais, o corte do arco aórtico, o corte sagital do arco ductal, também são cortes que a gente pode fazer, similares ao que a gente faz no segundo e terceiro trimestre. E aqui seriam os cortes, como a gente faz no segundo trimestre, a gente transporta o que a gente sabe do segundo trimestre para o primeiro trimestre. Dá para fazer sempre, todas as vezes isso? Não. Mas quanto maior o nenenzinho está, maior a possibilidade de eu conseguir todos os cortes. Isso é muito importante que vocês saibam. Então, se você tiver uma dúvida com 12 semanas, passa para 14, pode passar para 16. Não é porque saiu de 11 a 14 que não dá para continuar fazendo por via transvaginal. Também pode ser obtido o fluxo na tricúspide, vocês já estão muito acostumados a obter esse fluxo na tricúspide. Na mitral também, algumas vezes a gente já pode observar a regurgitação na mitral. Fluxo na válvula aórtica e na pulmonar. Em casos patológicos, a gente faz a medida dessas válvulas. E também já dá para fazer a reconstrução tridimensional do fluxo. Esse é um nenenzinho de 12 semanas, é um stick bem precoce, onde a gente vê o enchimento no 4 câmaras. Aqui enchendo 4 câmaras. A câmara esquerda e câmara direita. E depois as vias de saída. Tá? Então, aqui sai a via de saída do coração esquerdo, sai a aorta, passa por baixo da pulmonar, que chega aqui, e elas se unem aqui, formando ali o traçado do arco aórtico, né, o arco ductal, a comunicação entre o 1 e 8, e a gente pode fazer isso também de forma 3D. Esse é um slide que o professor Nicolaides deu para a gente já há muito tempo, acho que 2008, 2009, mostrando a diferença do tamanho do coração com 12 semanas e um coração com 20 semanas. E nesse período, foi em 2009, que ele, a Giro, publicaram aquelas alterações que eram possíveis de ser detectadas entre 11 e 14 semanas, e a taxa de detecção das cardiopatias graves foi de 33%. E já no estudo já de 2019, já chega a quase 60%. Então, isso aumenta bastante, principalmente se nós levarmos em conta e focarmos nos casos de translucência nucal maior ou igual a 3,5 milímetros. Né? Isso é bastante importante. Então, quem nós devemos avaliar? Né? Como eu disse para vocês, quando a TN passa acima do percentil 95, é um alerta. E quando ela passa do percentil 99, acima de 3,5 milímetros, eu acredito que obrigatoriamente nós devemos começar a tentar olhar o coração. Tá? Se tivermos, em caso de TN normal, ducto venoso alterado ou regurgitação tricúspide, também eu recomendo que tentem olhar o coração. E outras anomalias anatômicas que vocês identifiquem também. Obviamente, se tem outras anomalias anatômicas, existe risco aumentado de cromossomopatia, aumentou o risco de cromossomopatia, aumentou o risco de cardiopatia congênita. Então, muito cuidado. E aí, como a gente avalia os casos, a gente mostrou. Esse é um caso que nós tivemos aqui em 2009, 2010, no E8, mas com a sonda 612, né? Então, essas são imagens com o E8 já bastante antigas, já de mais de 10 anos. É um caso onde a gente via um deslocamento do eixo cardíaco, um aumento das câmaras cardíacas, principalmente às custas do aumento do lado direito do coração. Tá? Então, aqui, ao mapeamento com cor, nós observamos que um dos lados não enchia de cor, o ápice estava apontando para cima, e vocês observam o enchimento somente de um lado. Tá? Esse outro aqui é um refluxo, tá? Ele não enche aqui. Tá? Então, vocês veem aqui, é um refluxo, então, é uma atresia, né? A gente vê uma atresia aqui, faz com que eu tenha um fluxo retrógrado, uma atresia pulmonar, né? Eu tenho aqui um fluxo retrógrado, então pelo ducto
arterioso, o sangue ele volta, né? Ele passa aqui. Então, o 3VT ele pinta a pulmonar de vermelho e a aorta de azul. Tá? Então, por isso também da importância do corte do 3VT. Então, obviamente, esse caso aqui, vocês iriam relatar da seguinte forma: desvio do eixo, assimetria de câmaras cardíacas, tá? E alteração no padrão de cor do 3 vasotraqueia. Cardiopatia complexa, encaminha para o cardiologista pediátrico para que ele faça uma avaliação e uma orientação. Se vocês andam para frente, vocês vão entender. Pintou diferente a cor, eu tenho uma atresia pulmonar. Então, é um caso de uma atresia pulmonar no primeiro trimestre. E aqui vocês veem no fundo o exímio V8 aqui, né? A regurgitação tricúspide bastante prominente, com fluxo de altíssima velocidade, né? Então, esse sangue ele volta, então já voltando, ele nem está indo, né? Aqui, um caso de feto hidrópico. Nesse feto hidrópico, a gente via só fluxo no lado esquerdo, né? Nas câmaras esquerdas. Então, uma apoplasia de câmara esquerda. Então, aqui você vê a câmara esquerda bem menor do que as câmaras direitas. Esse é um nenenzinho que tinha 58 milímetros, bem pequenininho, tá? Próximo de 12 semanas. E aqui é o mapeamento com cor. Vocês veem as câmaras esquerdas pintando de maneira muito menor do que no lado direito. Em algumas situações, vocês vão ver só um lado pintando. Isso vai depender do grau de alteração no fluxo de saída da aorta. Então, no 3VT, nesses casos, em geral, eu vou ter o fluxo ao contrário. Eu vou ter a pulmonar pintando em azul e a aorta pequena pintando em vermelho. Tá? Então, eu faço o diagnóstico de síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Basicamente, o que eu vou descrever também nesse lado. Não tenho desvio de eixo, mas tenho assimetria de câmaras com diminuição das câmaras esquerdas. No 3VT, alteração do fluxo com fluxo retrógrado na aorta. Cardiopatia complexa, encaminho para o cardiologista pediátrico. Então, antes de chegar no diagnóstico final, que vai ocorrer com a experiência que vocês vão ganhando, simplesmente descrevam o que vocês estão vendo. Isso vai ficar bem mais fácil. Partam do princípio de fazer o diagnóstico não pelo final, e sim pelo começo. Sempre usando citos, eixo, tamanho, simetria, medidas, e aí vocês vão montando o diagnóstico de vocês. Para chegar num slide como esse, que você faz uma reconstrução 3D, você vê o enchimento aqui das câmaras esquerdas com filete, e a aorta pequenininha aqui, né, é muito mais difícil, né? Esse é um caso em que a gente tem uma translucência aumentada, 5.4, e ao olhar o coração, nós não estávamos vendo a cruz. Tá? Então, não forma aquela cruz ou coxinha endocárdica, né? Então, no caso de defeito do canal atrioventricular, vocês têm, aqui vocês veem as válvulas, elas abrem como se fosse uma só, né? Então, o sangue mistura aqui, tá? Vocês veem aqui não tem, as válvulas não têm onde se apoiar. Aqui daqui a pouquinho depois nós vamos ver com o Doppler colorido, nessas imagens, tá? Mas aqui vocês veem, ela abre como se fosse uma válvula única, né? Eu não tenho coxinha endocárdica, eu tenho defeito do septo atrial e do septo interventricular. Então, é um defeito do canal AV. Aqui vocês estão vendo essas mesmas imagens, um pouquinho mais para frente, tá? Aqui de novo. E comparando com o normal, vocês não veem a cruz, tá vendo? Não forma a cruz aqui. Ele abre num lugar só. Enquanto que aqui, essa válvula abre aqui, essas válvulas elas estão separadas, tanto a tricúspide quanto a mitral, elas têm onde se apoiar. E aqui vocês veem a diferença no fluxo. Um coração normal, eu tenho a separação, tanto atrial quanto ventricular, e aqui, num caso de defeito de canal, eu tenho esse sangue comunicando na região do coxinha endocárdico ou no canal atrioventricular. Muito cuidado, porque às vezes vocês podem produzir essas imagens se vocês não estiverem trabalhando com o PRF e o ganho de forma adequada. Então, isso é bastante importante. Nós já tivemos um caso, um ano retrasado aqui na clínica,
aonde, por um ajuste inadequado, produziu-se uma imagem inadequada e a paciente ficou assustada. E também casos onde tinha essa imagem e foi considerada como normal. Então, quando vocês olharem uma imagem dessa, em princípio, eu tenho um defeito. Porque não era para eu ter a comunicação aqui. Era para eu ter a separação, como a gente está vendo nessa imagem aqui do lado. Então, muito importante, as imagens que vocês colocam no relatório, elas fazem o diagnóstico. Ah, mas e se aqui tiver? Não, eu estou com essa imagem. Então, nessa imagem, eu posso afirmar. Existe a comunicação na região átrio-ventricular. Então, um defeito de canal AV. E aqui não existe um defeito de canal AV. Aqui vocês veem o defeito do septo, a passagem do fluxo, e aqui vocês vão começar a ver daqui a pouquinho, nessa imagem aqui, o fluxo. Tá? Então, de maneira geral, eu vejo aqui a comunicação, ampliando a imagem, e aqui, desculpa. Um pouquinho mais para frente aqui. Eu vejo a comunicação, ó, de um lado e de outro, e vejo, em algumas vezes, até um refluxo. Tá vendo aqui, ó? Um aliase, que é uma regurgitação. Essa aqui. Então, às vezes, eu tenho um jato de regurgitação nesse canal. Tá? Em alguns casos de defeito do septo atrioventricular. Esse é um outro caso que também chamou a atenção pelo fato da translucência aumentada, o edema de tela subcutânea, osso nasal presente. Tá? E aí, o que pensar frente a essa hidropsia, frente a essa interação? Uma das coisas que a gente tem sempre quando tem esse edema, TN aumentada, muito aumentada, foco no coração. Tá? Foco no coração. Vamos olhar esse coração de maneira cuidadosa, vamos tentar trabalhar para ver se eu consigo fazer um rastreamento de que esse coração, se ele está normal ou se eu acho que ele está anormal. E aí, nesse exame dessa paciente, eu vejo uma assimetria entre câmaras esquerdas e câmaras direitas, com um aumento do lado direito em relação ao lado esquerdo, tanto na escala de cinza quanto no enchimento, com o Doppler colorido. Então, no enchimento, eu vejo um enchimento menor no lado esquerdo que no lado direito. Então, essa desproporção, ela se dá por um estreitamento na região da aorta aqui. Vocês veem aqui uma coarctação nesse segmento aqui, depois do istmo aórtico. No mapeamento com cor do 3VT, eu vou ver uma pulmonar de calibre normal pintando em azul e uma aorta pintando azul, mas de calibre diminuído. Tá? Então, esse calibre diminuído é diferente de um fluxo retrógrado, como numa alteração muito significativa na saída da aorta. Nesse caso, eu não tenho uma alteração na saída da aorta, eu tenho uma alteração mais distal da aorta, depois do istmo da aorta. E aqui eu vejo esse fluxo, essa região, que é a região que eu estou mapeando, diminuída, estreitada, pintando em azul. Então, eu tenho um rastreamento positivo para coarctação. O diagnóstico é pós-natal. Tá? Esse caso, além disso, eu tinha uma diminuição do timo, que é compatível com cromossomopatias também. Então, depois desse caso, ele veio uma alteração, se não me engano, uma trissomia do cromossomo 21. Tá? Então, o timo também é mais um marcador que nos ajuda a tentar fechar esse quebra-cabeça. Tá? Então, suspeita de coarctação de aorta no primeiro trimestre, que era uma patologia que se falava que não conseguia fazer o diagnóstico no segundo trimestre, nós estamos trazendo para o primeiro. Assimetria de câmaras, 3VT alterado, com diminuição do calibre da aorta e pintando em azul e fluxo anterógrado, ou seja, fluxo na direção correta. Esse é um caso extremamente patológico, ou seja, já uma probóscide, uma holoprosencefalia, dilatação renal e um truncus arterioso, ou seja, eu faço também diagnóstico de truncus no primeiro trimestre. São todos casos nossos ao longo desses anos. Aqui um outro caso, onde eu tinha uma TN normal, mas eu tinha uma área pré-nasal aparentemente um pouco espessada e não conseguia ver um osso nasal daqueles bonitos que deixava a gente preocupado. E aí,
O corte de 4 câmaras, aparentemente normal, né? O que chamou um pouco a atenção aqui é a aorta, que não está muito à esquerda. Isso é um detalhe que passa desapercebido. A aorta, ela tem que ficar à esquerda da coluna. Quando ela está centralizada ou à direita, num quarto dos casos eu posso ter, pelo desvio de eixo, eu posso ter uma tetralogia de Fallot. Vejam só que na tetralogia de Fallot, o 4 câmaras, ele aparenta estar normal. Eu só vou fazer o diagnóstico subindo para a via de saída da aorta. Tá? E aí eu mapeio, eu vejo esse Y, né? O sangue entrando, né? E aí eu vejo ele entrando, ele cavalgando o septo, né? Então, é cavalgar o septo. Igual o cavalo, que as pessoas cavalgam, né? Então você cavalga, a aorta fica bem no meio, né? Aqui o 4 câmaras normal, isso é um dos motivos da gente não só tentar fazer o 4 câmaras, né? E aí vocês veem aqui a aorta, geralmente ela fica mais calibrosa, porque a pulmonar diminui. A tetralogia é uma série de alterações, entre elas a diminuição da pulmonar, a aorta ela está aqui e ela entra e ela fica no meio do septo, né? Então o sangue que vem aqui, ele bifurca aqui, como vocês viram anteriormente, e vocês veem essa alteração. O sangue ele entra e bifurca aqui, né? Tá? Então isso é bastante interessante aqui. Defeitos de septo, esse daqui eu perdi o vídeo, não tenho para mostrar, mas claramente a gente via. Tem outros casos que a gente também já faz o diagnóstico, como a gente até fez no defeito de septo AV, que também tem defeito de septo intraventricular. É uma possibilidade, mas quanto mais próximo de 14 semanas, mais tranquilo de poder fazer esse tipo de diagnóstico. E o coração univentricular também, nós tivemos um caso só, né? Só via o sangue misturava. Tá? Então, no colorido, vocês veem aqui, uma área de enchimento só, né? Também é um caso só que nós tivemos há algum tempo atrás. Tá? E a artéria subclávia direita aberrante, né? Geralmente a artéria subclávia ela sai da braquiocefálica e ela passa por cima da traqueia, formando como se fosse um S itálico. No caso anormal, que a gente suspeita, ela passa por trás da traqueia e ela fica, de certa forma, retificada. Então, também é um rastreamento, é um marcador para a trissomia do cromossomo 21, de algumas outras cromossomopatias, que também é possível de ser avaliada no primeiro trimestre. Né? Então, de maneira geral, o que eu queria passar para vocês seriam essas dicas, né, de como avaliar, o que eu tenho que avaliar. E aí vou deixar aberto para vocês daqui a pouquinho, né? Lembrando que a gente não está só em 11, 14 semanas, já antes de 10 semanas, a gente já tem feito algumas brincadeiras. E essa é eu queria mostrar... Eita, pessoal. Queria mostrar esse caso aqui, que é um nenenzinho de 18 milímetros, feito no E6 BT15, há 2, 3 anos atrás. Tá? Aonde nós conseguimos ver já aqui a separação das câmaras, né? As câmaras direita e esquerda enchendo de maneira correta, ó. Elas estão enchendo, né? Aqui faltou um ajuste para deixar elas separadinhas, mas a gente vê que elas estão separadas, né? Em alguns, não, elas estão separadas, e a via de saída, a gente conseguiu pegar uma via de saída um nenenzinho de 18 minutos. Isso, no momento, não tem, é só para mostrar que em algumas situações a gente já começa a ver, lembrar que o coração está formado já a partir de 8 semanas, com 12 ele completou a formação dele, mas a gente já começa a ver essas áreas já formando no processo embriológico e talvez algum dia, com uma melhora dos equipamentos, a gente não pode duvidar nunca do que eles são capazes de fazer, a gente tenha transdutores que tenham capacidade de mostrar o coração cada vez mais precoce. Então, a gente vai migrando até um ponto embriológico, sei lá quando que isso pode parar. Mas, na verdade, eu queria, agradeço a atenção de todos vocês que estão aqui e vou chamar a Larisa, André, o povo de novo para me ajudar aqui com vocês. Tá? O tempo, ficamos mais ou menos uns 40 minutos para não cansar muito vocês, né? E deixar um tempo para a gente poder discutir e depois
todo mundo também dá tempo de jantar com a família, tomar um vinho e descansar. Marisa, obrigado. André, obrigado. Nós que Estamos agradecemos, à doutor. disposição. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Excelente aula. Deu para tirar muitas dúvidas. Só que os doutores estão muito tímidos. Não tem problema, não tem problema. Ou o contrário, né? O doutor explicou super, super bem. É, tem essa possibilidade também, mas acho que eles estão mais com Sim. fome. E a gente vê, né, doutor, a gente vai acompanhando nesse tempo todo, né, ainda mais, doutor, que está tanto tempo, como evoluiu, né, a parte de diagnóstico. Antes a gente só falava, assim, na avaliação do primeiro trimestre, que a gente falava, ó, via que tinha um batimento cardíaco. E Sim. hoje a gente vê como que está a evolução, né, da parte de diagnóstico, de conseguir ver um coração milimetricamente nesse exame do ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Quando a paciente ajuda, e se a gente começar por via transvaginal, eu acho que isso ajuda muito. Na pós-graduação, vocês têm visto o pessoal que faz a pós-graduação e que está comprando os equipamentos pedindo a sonda 612, né? Que é uma coisa que praticamente a GE não tinha comercialização da sonda 612, excetuando eu ou mais alguns loucos que tem aqui no Brasil, né? Mas agora virou meio que padrão ter a sonda 612, né? Fico feliz. Bom, aqui o doutor Fernando Galvez, ele perguntou, nós temos a participação dos doutores de fora, né? E ele perguntou, quanto tempo leva para fazer um estudo cardíaco? Na verdade, o estudo morfológico de primeiro trimestre, a gente pode levar 20 minutos, depende muito da posição do nenenzinho. Mas se o nenenzinho estiver numa posição boa, a gente pode levar 20, 30 minutos. O que altera é a posição do neném, índice de massa corpórea, posicionamento, movimentação do nenenzinho. E também a idade estacional. Quanto mais de 12, 65 milímetros, vai facilitando a gente estudar o coração do nenenzinho, né? Então, isso ajuda muito. Ajuda muito a gente ter que fazer o exame. Mas acho que entre 20 e 30 minutos é um tempo máximo para estar fazendo esse estudo, né? Sim. A gente tem bastante mensagem aqui parabenizando pela aula. Tô vendo aqui. Cadê as perguntas? Perguntas? O povo tá quieto mesmo. Não tô quieto hoje. Parabenização. Mas tinha bastante gente, pelo eu vi aí, 150 pessoas. Tava... Agradeço o pessoal que veio ver. E é sempre... Mas eu acho, Marisa, que o pessoal tem que começar, principalmente quem está fazendo medicina fetal, e quem está se dispondo a fazer medicina fetal, tem que investir em aparelhos que tenham uma qualidade acima da média e que sejam desenhados, ou seja, você estudar que tipo de transdutores você quer para fazer medicina fetal. Esses transdutores que você faz medicina fetal, eles não são basicamente os mesmos que você faz ginecologia ou radiologia. Então, são máquinas distintas. Até é bom lembrar o público aí nosso que a linha S e a linha V, a linha E, né? Elas são linhas da mulher, né? Não são linhas radiológicas. Então, até moram em lugares separados, né? São times separados que muitas vezes nem se conhecem. Um está nos Estados Unidos, outro está na Áustria. Então, a linha de medicina fetal é uma linha... eu tive a oportunidade de conhecer o ano passado na Áustria, e é uma linha muito dedicada e focada ao estudo. Então, eu diria para vocês que hoje, quem quer fazer medicina fetal, e principalmente quem quer estudar o coração, tem que ter equipamentos que tenham uma resolução e que possam trazer informações diagnósticas efetivas. A gente tem trabalhado recentemente com o S10, né? E nos surpreendeu muito a imagem, Doppler, e todas as coisas que vocês trouxeram do E10 para o S10.
Então, se você pegar um S10 BT18, né? Porque não tá, acho que nem na 19, né? É BT18, S10. BT18. E comparar com um E10 BT15, o S10 é melhor em termos de imagem, e ele tem mais recursos que o E10, tirando só que o E10 poderia trabalhar com uma sonda 612 e um eletrônico. Mas se você computar no geral, o S10 ele está melhor do que o E10 BT15. Então, se você for, eu tenho que comprar um E10 BT15 e um S10 novo, vou comprar um S10 novo, porque é uma loucura agora. A gente vê essa evolução em vocês trazendo os outros equipamentos, a gente imagina o E12 como é que vai ser, né? Sim, até os doutores estavam perguntando justamente isso, em questão de equipamento, foi justamente o que o doutor respondeu, ao mínimo necessário. E é justamente isso que o doutor está comentando. Acho que para Claro, trabalhar em total, migrando. mínimo o S10. Mínimo o Uhum, S10. O uhum. Eles S10 e devia, acabaram. quem for trabalhar com o Expert, com a linha Expert. Sim, Gastar um pouquinho mais, mas é uma máquina muito boa. Quem entrar na linha E, tem a opção de ter um equipamento no qual a GE tem mantido a carcaça. Então, hoje em dia, é possível fazer a atualização dessas máquinas. Então, em termos de investimento, é muito interessante vocês poderem ter um equipamento que vocês não precisam trocar o equipamento. Às vezes, uma troca de equipamento, vocês têm uma avaliação muito ruim do equipamento usado de vocês, então, às vezes, tem que pensar entre o custo-benefício de vender e comprar um novo, ou de simplesmente fazer uma atualização e negociar um preço bom de uma atualização. Tá? Não sim. deixar ficar muito tempo nas atualizações, cada 2 anos, tentar ver o que está acontecendo para não ficar muito longe do mercado. Mas, por exemplo, hoje dá para transformar a gente em equipamento BT15 em um BT19, por exemplo, ou no BT20. Sim. Uhum, sim. Ou seja, não precisa trocar o equipamento. Uhum. Agora, os doutores fizeram umas perguntas. Diga, Marisa, manda ver. Olha lá. Quanto ao PRF, no estudo com Doppler colorido, como fazer sua otimização? Eu A acho que esse minha? é, A minha da fábrica. assim, A minha pode pedir para a Marisa. A minha pode pedir para a Marisa. Eu não sou muito egoísta com isso, não. não existe realmente um valor assim específico, né? Eu Na acho que tem. verdade, você vai estar trabalhando com menos com a velocidade ali, de centímetros, menor que 50, né? É muito Uhum, importante, você precisa ter um equilíbrio do PRF, entre o PRF e o ganho. Muitas vezes não é só aumentar ou baixar o PRF, mas também você tem que aumentar e diminuir o ganho nesse equilíbrio, e aí você vai conseguir produzir uma imagem legal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. sim. E aqui também perguntaram, o eixo cardíaco no primeiro trimestre, existe algum valor de normalidade ou é só Mesma avaliação coisa, visual? mesma coisa, 20 a 45. Uhum, Aqui, ó, você tá vendo? Estou trabalhando com 19, mas tem um pouquinho de aliasing aqui. uhum, Então, eu poderia ter subido um pouquinho mais o PRF e aumentado um pouquinho o ganho. Mas aqui eu fiquei não com a cor, talvez, padrão. Mas talvez a gente estivesse procurando a forma de encher mais. Mas dá para você sim. trabalhar de maneira geral com essas imagens. Aqui, ó. Aqui, para ver as mamárias, né? Você está vendo as mamárias do primeiro trimestre. Um nenezinho de É, 65 milímetros. Então, você está vendo as mamárias ali. Então, você tem que baixar o PRF. imagina? No Doppler convencional. A gente não está no Doppler, no Power, no Anjo. A gente está no Uhum, convencional. E uma coisa que eu fico, assim, falo com os alunos da pós-graduação, tanto da de fetal quanto da de cardiografia, pelo amor de Deus, não vai usar Power Doppler para estudar coração. Tem que estudar Doppler convencional. Vai ver direção, ver velocidade, e você está trabalhando. Então, depois, quando você quiser ver uma coisa vaso menor, você faz. Mas para estudar coração, é Doppler convencional. Aqui, ó. Aqui o PRF já está mais adequado, né? Então você tem um PRF mais equilibrado. Pouco, aliás, você vê mais vermelho do que amarelo. Talvez pudesse subir um pouquinho mais o PRF para ficar vermelho, como o cardiologista gosta, mas a gente faz eu acho particularmente que, em geral, o obstetra, o agente da GO, da medicina fetal,
tem mais capricho na imagem do que o cardiologista pediátrico que faz a imagem na grande maioria das vezes. A gente mexe mais e principalmente tem mais habilidade para mexer no transvaginal. Aí, disparado, a gente mexe muito melhor no transvaginal do que eles. Muito, muito, muito. Disparado. São poucos no mundo que os cardiologistas pediátricos que mexem com a via transvaginal. Sim, é. Bom, doutor Fernando Galvez perguntou, o que passa no futuro se uno não hace diagnóstico de cardiopatia complexa em o primeiro trimestre, com a questão legal? O que passa no futuro se não... Depende de cada país, depende de cada país. Hoje em dia, no nosso país, a possibilidade de interrupção, ela só é permitida nos casos de anencefalia ou outras malformações incompatíveis com a vida, como a agenesia renal bilateral. E para casos de trissomia 13 e 18, tem que pedir, ou outros pedir uma autorização. Então, eu diria para vocês que eu acho que hoje em dia, em termos de interrupção, o coração ele pode ajudar no caso de um Down que tem uma cardiopatia complexa grave, solicitação de interrupção. Mas, de maneira geral, não. Eu acho que no nosso país, no Brasil, é mais para que a gente direcione esses casos para um hospital, um centro de referência, eles nascerem e serem tratados de forma adequada. O doutor Cláudio Gomes, ele até enfatizou S10, excelente custo-benefício. Super máquina, esses experts estão voando. Impressionante como eles estão. Impressionante. Bom, doutor João Agueira, intraducto venoso reverso, tricúspide com regurgitação patológica e uma TN acima do P99. Que marcador impacta mais na suspeita de cardiopatia? TN e ducto. E você somar os dois, né? Porque aí a sua taxa de detecção aumenta mais. Eu não tenho esse slide aqui, mas a Nereia Mais publicou isso e ela mostra isso. A gente chega a quase 70% de taxa de detecção quando eu somo a TN mais o ducto. Né? Então, TN e o ducto. Eu diria que a regurgitação de ducto tem menos impacto na cardiopatia do que tem a TN aumentada e o ducto alterado. Quando você tem TN aumentada mais ducto alterado, aí aumenta muito. Já são indicações de prosseguir de ecocardio lá na frente, ou agora ou lá na frente. E o doutor João também está perguntando, alguma suspeita de cardiopatia no exame de 10 semanas, quando se tem um edema nucal acima de 3 milímetros? Na verdade, você tenta ficar olhando, né? Você já, a partir de 10 semanas, você já repete na outra semana e vai fazendo. Até 12, 14 semanas, você tentar definir o diagnóstico, né? Mas é super importante vocês fazerem esse tipo de avaliação. Acho extremamente importante. E, normalmente, quando chega com 10 semanas, eu peço para voltar em uma semana, 10 dias, porque eu não acho que é a melhor época para a gente estudar. Embora eu já possa estar avaliando. Mas a gente vai começar a ter uma resolução e olhar as estruturas de uma maneira melhor acima de CCN 60, 65 milímetros. Se puder deixar, eu acho que é legal. E não vai interferir, né? Não vai interferir. Eu acho que o diagnóstico... A gente, às vezes, leva 2, 3 exames para chegar no diagnóstico final. Eu não tenho pressa no diagnóstico, vou ser bastante sincero para você. Se a gente vai te voltar 3, 4, 5 vezes, eu vou fazer o exame dela. E até eu chegar no diagnóstico que eu esteja tranquilo, que as imagens que eu produza sejam imagens que sejam satisfatórias e que me convençam do diagnóstico que eu estou fazendo e que vão estar no relatório que eu vou dar para esse paciente. Certo. O doutor Oscar perguntou, qual é o papel da ressonância na eco fetal do primeiro e segundo trimestre? Bom, como a próxima aula vai ser do segundo. A gente não tem ressonância magnética no primeiro trimestre, né? A ressonância magnética a gente está fazendo só lá com 28 semanas, né? A resolução da ressonância é muito pobre, abaixo de 20 semanas, né? Então, hoje em dia, a gente tem preferido fazer ressonância. E a ressonância cardíaca está começando a ser feita, né? Então, estudos recentes nos últimos 2 anos, inclusive no webinar do professor Nicolaides, eles mostraram casos de ressonância magnética no segundo e terceiro trimestre, já bastante interessantes. E aí, o doutor Francisco perguntou se o doutor trabalha offline, se o doutor pega os blocos e depois trabalha no 4D View.
Posso fazer, mas a maioria dessas imagens já foi na hora. A Marisa já viu eu trabalhando. A maioria rapidinho, né? 99% dessas imagens eu trabalho. Depois, para uma aula, você pode trabalhar alguma coisa, ou montar um clipe, alguma coisa, mas a maioria dessas imagens são imagens de exames na clínica mesmo. O doutor faz super rápido. E o doutor Maurício Riasco perguntou assim, na avaliação do ducto venoso, qual é o mínimo filtro de parede que se deve utilizar? Se supõe que o mínimo é o filtro mínimo do aparelho que se deve utilizar para ducto venoso. 60, 90, mas mínimo 60. Mínimo 60. Acho que 90, que a Fundação preconiza, acho que não é um pouco alto às vezes. Ele falou que se supõe que o mínimo é ótimo, pero a FMF não considera assim o mínimo, né? Mas nem tudo que a Fundação considera a gente tem que fazer, né? Por exemplo, a Fundação fala que você tem que fazer a registração terapêutica sem dopler colorido. É uma coisa que, para o cardiologista, é um absurdo pensar em avaliar uma registração terapêutica sem dopler colorido. Né? Então, primeiro mapeia, olha onde está a registração e põe o volume de amostra lá. Bom, então terminamos as perguntas. Muito obrigada, doutor, pela excelente aula. Tem muitos doutores perguntando em relação à gravação. A aula está gravada, né? Depois a gente disponibiliza o link. Tá até que no, vou colocar aqui até no chat. Depois também, esse cara de compartilhar comigo, eu compartilho também com o pessoal. A gente compartilha. É isso, Aí o doutor coloca também, né? Eu estou colocando aqui no chat onde vai ficar disponível, mas depois da segunda aula, né? Então, quarta-feira que vem, convido a todos os doutores para a nossa segunda aula, falando no ecocardiografia fetal no segundo trimestre, né, doutor? Exato. E gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite a todos. Obrigado. Bom descanso também. Boa noite.